assim. A gente viu o caminho da paz mesmo. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez no programa Caminho da Paz, diretamente dos estúdios, né, da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Hoje, num dia excepcional, né, a gente geralmente faz o programa nas sextas-feiras, mas por virtude dessas coisas que estão acontecendo, né, que as casas espíritas também tiveram que fechar, então a gente vai aproveitar essa oportunidade de fazer uma palestra hoje, né, a gente vai conversar sobre o tema que é Não Perca a Fé, nesse momento difícil, né, a gente vai tentar passar uma reflexão aqui para a gente fortalecer a nossa fé. Hoje a minha palestra deveria ser na Fraternidade Espírita Irmãos em Cristo, em Tuporanga, né? Eles têm as palestras quartas-feiras às 20 horas. Então, quem não pôde estar lá, né? A gente já pode disponibilizar em uma live que fica gravada também, né? A gente pode assistir novamente. Espero que estejam todos ouvindo bem, né? Acho que a imagem está, apesar de pequena, a imagem ela tá boa, né? Tenho aqui comigo o Edson Jasper, que é o meu ajudante aqui, meu secretário, que vai anotar as perguntas. Então, durante a nossa conversa aqui, se alguém tiver alguma sugestão, alguma pergunta, uma contribuição, até no meio da própria conversa o Edson pode ir passando para mim e a gente vai conversando. Então, nada mais importante do que, nesse momento, a gente ter fé, né? Mas que fé que a gente vai ter? Então, a doutrina espírita traz uma maneira de ter fé um pouco mais aprofundada do que o senso comum. Então, a gente vai trazer o conceito da fé na visão espírita, né? Por que uns têm mais fé que outras pessoas? Por que é tão difícil a gente ter fé em todos os momentos, né, da vida? E geralmente a gente lembra disso quando a gente está passando por uma dificuldade, né? Alguns problemas a gente lembra de pedir a Deus, de ter fé em Deus, né? Vamos ver se o som tá bom, e pessoal, se vocês quiserem comentar aí para me ajudar, tá? Ver se tá ficando bom assim o volume da voz. Tá, Márcio já disse. E eu vou passar então para o nosso primeiro slide. Então, para a gente conseguir falar sobre fé, né, nós temos que levar em consideração a teologia espírita, que são as revelações dos espíritos para nós, né? Então, para o espírita, o livro que vocês estão vendo na tela agora, né, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, para nós temos isso como verdade, né? Então, nós vamos usar isso como referência e como base para a gente entender melhor o que é essa fé, da onde que vem a fé, da onde a gente vai construir essa lógica, esse raciocínio, né? Então, quem ainda não leu, quem tiver oportunidade, tem em PDF na internet, tem em áudio no YouTube, né? Então, o Livro dos Espíritos é a primeira obra da codificação espírita, com perguntas e respostas, né? E o Evangelho de Jesus, né? Que a gente vai usar como base também. Então, nós vamos começar com a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta interessante, porque não é só fazer pergunta, mas saber fazer a pergunta certa, né? Então, vocês observam que a pergunta ela é: que é Deus? Não é o quem é Deus, nem o que é Deus, né? Então, só pela pergunta a gente já começa a entender a dimensão do que é Deus, né? Então, a resposta que eles nos deram, os Espíritos, é que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por que é importante eu lembrar quem já sabia, ou aprender ainda quem não sabia, que é Deus? Porque toda a nossa falta de fé, toda a nossa ansiosidade, nosso desespero, as coisas que a gente acha que não vão dar certo, o nosso medo, ele vai partir do princípio que a gente não tem fé em Deus, né? Então nós vamos tentar aqui fazer uma reflexão de novo de que é Deus, para que a gente fortaleça a nossa fé. Então Deus, ele é a inteligência suprema, ele é a causa primária de tudo que existe. Não é o Deus do planeta Terra,
Então, no livro A Gênese até ele faz uma analogia, que muitas vezes a gente pensa que Deus é um senhor de barba branca, sentado no trono, distribuindo dons e culpas, né, e castigos. Não é esse Deus. Então, existem três coisas no universo: Deus, Espírito e matéria. Certo? Uma pergunta aí, não? Tranquilo? Não, pode tocar. Então, vamos lá. Eu pulei agora para a questão número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Então, nós estamos tentando construir aqui uma fé raciocinada, né? Então, nós vamos entender, bom, então se Deus existe, como é que eu posso provar para alguém que Ele existe, ou para mim mesmo, né? Então, no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, a vossa razão vos responderá. Então, um exemplo clássico é o quadro, né? Então, se a gente vai ver um quadro, a gente tem noção do artista que fez aquele quadro. Se é um quadro mais elaborado, a gente imagina que seja um artista profissional. Se é um quadro mais simples, uma pintura bem simples, pode ser que foi uma criança que fez. Então, pela obra, a gente imagina quem é que fez a obra. Então, tudo que não é obra do homem, então é obra de alguém. E esse alguém é Deus, né? Questão número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Essa é uma pergunta também importante. Bom, então se eu sei que ele não é matéria, ele não é espírito, como é que ele é então? Eu consigo saber? Eu consigo saber como ele foi criado? Será que ele foi criado? Daí eles vão dizer, não, ponto. A gente não pode ter intimidade ainda. Falta ali para isso o sentido. Então a gente não tem capacidade, não tem sentidos, ainda mais encarnados, né? Qualquer encarnado não conseguiria ver Deus. E o nosso espírito, nós somos espíritos, né? Mas em espírito a gente pode até sentir ele, mas isso vai depender do nosso grau de adiantamento. No momento a gente ainda não consegue compreender Deus, da mesma forma que uma criança não consegue compreender uma fórmula de matemática. A gente não consegue explicar para uma criança como que funciona a energia elétrica. Então nós ainda, nesse planeta, somos crianças espirituais, né? E a gente, no passar da evolução, vamos compreendendo cada vez melhor Deus. Questão número 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Bom, a gente não sabe, não consegue, mas será que um dia a gente vai conseguir? Então, quanto mais não mais o espírito tiver obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, por exemplo, Jesus Cristo já deve estar bem próximo dele e compreende ele muito mais do que nós conseguiríamos agora. Mas, sim, nós vamos chegar nessa evolução, vamos chegar nesse momento, né? Questão número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? E a resposta é que, do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Então, para nós a linguagem, porque a gente consegue expressar, para o nosso entendimento, sim, né? Para eles, não. Para nós está completo. Então nós vamos agora, rapidamente, né, estudar cada um desses atributos. Porque vai dizer lá na Gênesis também que se a gente não conhecer e não entender os atributos de Deus, não tem como a gente compreender a criação. Então não basta só entender Deus, conhecer Deus, mas sim os seus atributos, o que ele é capaz. Então quando a gente diz que Deus é eterno, vai dizer lá que se ele tivesse tido um princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. E é assim que, degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, eterno é que não teve início e não tem um fim. Diferente de nós, que somos imortais, que tivemos um início e não temos um fim. Então, se ele tivesse tido início, alguém teria que ter criado ele. Então, tudo surgiu com o Big Bang. Então, mas quem criou o Big Bang? Quem que startou, né? Não há efeito sem causa. Então Deus ele tem que ser eterno.
Então, por que é importante eu ter esse conceito bem compreendido? Porque quando eu estiver passando por qualquer uma dificuldade, eu vou lembrar desses conceitos, né? Por exemplo, se ele é imutável também, as leis dele não mudam. Então, o que existe hoje das leis universais, das leis morais, elas sempre vão existir, sempre existiram. Então, hoje, se Deus mudasse suas leis, o universo era um caos, né? O homem ainda consegue ir aprimorando suas leis aqui na Terra, né? Mas Deus não muda. Ele só criou as leis e dentro dessas leis a gente está imerso, né? Então, se um dia ele fizesse uma coisa, outro dia fizesse outra, aí ia virar uma bagunça, certo? Então, se ele tivesse sujeito a mudança, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Legal, né? Então, ele é também imaterial, que significa que da sua natureza difere do que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito à transformação. Claro, se ele fosse algum tipo de matéria, toda a matéria se transforma, então ele não seria imutável, né? Então, como ele é imaterial, ele não tem boca, ele não tem braços para nos abraçar, ele não vai vir falar com a gente, não vai vir abraçar, não vai vir aparecer em sonho de uma forma humana, né? Como a gente imagina. Então, quando a gente faz uma prece para ele, quando a gente pede algo a Deus, ele manda seus enviados. É alguém que nos telefona, alguém que nos pede ajuda, alguém que nos dá uma dica, por onde a gente menos espera, Deus age em nosso redor. Mas ele não vem pessoalmente. Então, também na Gênesis ele vai dizer que Deus está em nós e nós estamos em Deus. Então, eu não preciso falar alto com Deus, eu não preciso orar alto para Deus. No próprio pensamento, Deus sabe o que eu estou pensando, a todo momento, porque eu estou nele, ele está em mim. Tá, mas onde está Deus? Deus está em tudo, está em toda a criação, né? E Deus é único, existe um Deus só, que se muitos deuses houvessem, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo, né? Então, antigamente existia, né, cada ser da natureza era um deus, né? Os deuses da antiguidade, cada vila tinha o seu deus, né? Eles criavam um deus próprio. Até algumas religiões acham que aquele deus dela é o certo, né? Mas Deus é um só, seja como a gente chama ele, existe um só Criador. Um comentário aí? Posso? Tem uma pergunta, mas eu acho que pode ficar para o final. Tá. O que esperar nesse momento de aflição perante os desafios futuros? Se tu emendar, né, dentro do assunto, senão no final a gente comenta. É do Adriano Postai. Daí tu me ajuda. O vizinho fazendo pergunta pra gente, né? Coisa boa. Então Deus é onipotente. Parece um pouco, não é um pouco maçante isso, tá? Mas é importante a gente entender bem esses conceitos. Onipotente, então ele é porque é único. Se não pudesse soberanamente poder, algo haveria de mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seria obra de outro Deus. Então quer dizer que ele pode tudo, né? Onipotente, poderoso. Eu acho mais importante agora, né, que é o que a gente mais tem que levar em consideração e compreender nesse momento de aflição nossa, do que o planeta está passando, né? Então Deus é soberanamente justo e bom. Isso quer dizer o quê? Que tudo o que acontece com a gente, com os outros, com o planeta, com o universo, é justo, certo? Baseado no que a gente está vendo até agora, pela lógica dos atributos de Deus. Então, a sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Então, só a questão da gente pensar, será que Deus é bom? Será que aqui Deus errou? Não, Deus não acertou comigo, isso aqui devia ser diferente. A gente quer saber mais que Deus, né? Mas a sabedoria é de Deus. Então o apóstolo Paulo falava, né, de tudo dai graças, justamente por causa disso. Então no Evangelho, tem um capítulo 18, nós vamos ter uma passagem lá que dá para encaixar legal aqui. É bem e mal sofrer. Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra.
quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Então aqui a gente já pode fazer uma pausa, porque ele já está nos lembrando que o nosso planeta de provas e expiações, ele é uma escola, ele é um educandário que vão ter aflições. Então quer dizer assim, ele não quis dizer só os aflitos do modo geral, porque sofrem todos os que estão aqui. Se nós estamos aqui nesse momento, agora passando por essa dificuldade, tem um motivo, né? Porque essa escola é própria para esse tipo de desenvolvimento, de educação. Então, se Deus é justo e Deus é bom, até o que está acontecendo agora é justo e a gente vai entender futuramente que foi bom, né? E as nossas aflições de agora, como depressão, como várias outras, elas não escolhem pessoa, né? Então o vírus ali, ele é cego. Ele não está vendo quem ele está pegando, se é rico, se é pobre, se é pequeno, se é amarelo, se é negro. E ele chega no organismo sem perguntar se a pessoa tem dinheiro, se não tem dinheiro. Mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Interessante, né? E agora, o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Olha, isso é muito importante. Então, vamos ter problemas. Mas agora, como é que eu vou encarar esse problema? Eu já vou me entregar, aceitar o problema e não fazer nada para superar ele? Ou eu vou entender que como Deus é bom, eu ainda não entendi o porquê, mas eu preciso superar essa aflição, esse problema, e eu vou fazer de tudo para superar ela. Não vou ficar desanimado. Talvez até tenha momentos de desânimo, que é natural, mas eu não posso ficar muito tempo desanimado, porque se Deus é bom, Ele sabe do que faz com a gente, né? Então a prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Interessante, ó. Então, será que a gente vai passar por essas aflições? Claro que vamos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que a penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações, que são oportunidades que a gente tem para aprender, para desenvolver, para superar, né? Então, quando a gente faz a prece, a gente vai pedir forças para superar as aflições, não que nos livre das aflições, mas para que a gente tenha forças para superar essas dificuldades. Então, os amigos espirituais, os anjos da guarda, né? Eles não vão fazer a tarefa para a gente. É mais uma coisa quando uma criança leva uma tarefa para casa e o que a mãe faz? Ela vai ajudar a criança a fazer a tarefa dela. Ela não faz a tarefa para a criança. Porque quando ela estiver na escola, que ela for fazer a prova, ela não vai saber fazer a tarefa, aquela questão, né? Então o que o anjo da guarda faz com a gente, os amigos espirituais? Eles nos auxiliam a nós fazer a nossa própria tarefa, a passar pelas nossas dificuldades, né? Então, uma questão interessante agora para a gente analisar. Não vou fazer uma afirmação, tá? É só para nós pensar. Seguindo essa lógica de Deus, que Deus é bom, Ele não muda, Ele quer o nosso bem. Ele criou o mal? Deus criou o mal? Ou Ele quer o nosso mal? Né? Que seria uma reflexão interessante. Se Deus está em tudo, e se o bem é a ausência do mal, ou o mal é a ausência do bem, onde é que está Deus lá? Será que Deus está nesse mal também? São reflexões, né? Então Allan Kardec também pensou nisso. Então, no Livro dos Espíritos, questão 532. Sabei que nem sempre é o mal o que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só se atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Então, essas aflições que a gente está passando, ela é um bem não só para nós no futuro, mas um bem para a humanidade. Então, às vezes a gente fica pensando, para mim, se eu for pensar para mim individualmente, né, se eu sou egoísta, eu vou pensar, para mim isso não foi bom. Mas para a humanidade, de uma maneira geral, vai ser bom por algum motivo que a gente ainda não sabe.
né? Da mesma forma que em Rio do Sul a gente tem momentos de enchente, né? Ninguém gosta de enchente, ninguém quer ter uma enchente, mas nesses momentos as pessoas são mais solidárias umas com as outras, a gente reflete a nossa vida, os bens materiais, se a gente está dando mais importância para matéria ou para as coisas do espírito, né? E a gente acaba criando essas reflexões, infelizmente, somente nos momentos difíceis de aflições, né? Então, talvez esse momento que nós estamos começando a passar aqui no Brasil seja um momento de reflexão. Será que o que nós podemos fazer diferente? Será que eu estou dando valor para as pessoas ou só para a matéria? Será que eu estou conseguindo atender minha família, dando tempo para minha família suficiente? Ou estou querendo ganhar cada vez mais? Será que a gente está tratando bem os animais? Né? Então, várias reflexões. Então, Allan Kardec diz, né? Isso é uma frase bem conhecida. Ó, a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, eu vou construindo essa fé com o tempo e dificilmente alguma coisa vai abalar a fé quanto mais eu fortalecer ela com conhecimento, com instrução, né? E com sentimento também depois. Então a passagem clássica, né, que nós vamos ler agora sobre que a fé transporta as montanhas do Evangelho, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, que vai dizer resumidamente que o lunático que caía em fogo e às vezes em água, e é onde o pai dele trouxe ele para os discípulos para que ainda eles não puderam curar. O pai trouxe, que eu lembro até tem imagem lá daqueles programas da Record, daquelas novelas, eles trazem numa gaiola de madeira, assim, preso, né? Tanto revoltado que ele era, e os apóstolos, os seus discípulos não puderam curar ele, né? Então depois eles perguntaram para Jesus, que Jesus acabou expulsando o demônio, né? Por que eles não puderam expulsar o demônio? E aí Jesus respondeu para eles: é por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Né? Então isso é uma analogia agora que nós vamos fazer. Que montanhas que são essas então, né? Então, no sentido moral, as montanhas que a fé vai transportar são as nossas dificuldades, as nossas resistências, a nossa má vontade, preconceitos, interesses materiais, egoísmo e orgulho, que é a chaga da humanidade, né? Cegueira do fanatismo, paixões orgulhosas. Então a gente pensa, né? Mas eu não tenho muita coisa para melhorar, né? Então, esses dias que nós vamos ficar em casa, que nós vamos estar em reflexão, em meditação, a gente pode aproveitar para ler mais, para conversar mais com as pessoas em nosso redor, né, os nossos familiares. Quantas coisas eu posso observar em mim que eu tenho que melhorar, né? Quantas resistências eu tenho ainda a algumas coisas, má vontade com algumas pessoas, preconceito diversos que a gente tem e não percebe, né? Interesses materiais, eu posso reprogramar minha vida daqui para frente, né? Dar mais importância a ser e não a ter, né? Deixar de ser tão egoísta, pensar no todo, pensar no meu bairro, pensar na minha casa, não pensar só no meu futuro, mas no futuro da sociedade, né? Deixar de ser fanático pelas coisas que eu sou fanático demais. Posso tocar a ficha? Pode talvez só avisar aí o pessoal que quem chegou agora pode fazer perguntas que no final a gente vai estar respondendo se já não estiver respondido dentro do tema, né? Então, pessoal, vocês não estão vendo essa voz, tá? Essa voz é de um espírito protetor que está aqui comigo. É o Lombardi. Que está participando aqui comigo. Então ele está lembrando, né, que a palestra pode ser interativa também. No final a gente vai conversar, abrir o diálogo, né? Eu vou passar primeiro a reflexão, depois a gente pode conversar sobre esses assuntos. Mas se já quiser fazer a pergunta, né, para deixar já escrito, a gente vai conversando e vocês podem me ajudar com esse tema aí também. Colocar as suas experiências de como é que vocês estão lidando com essa situação. É importante agora ter calma, né, ter tranquilidade, confiar em Deus, mas ter uma fé raciocinada aqui que nós estamos estudando agora. Então uma fé robusta dá a um indivíduo. Então olha só que importante eu ter a fé, fortalecer minha fé. Porque eu vou ter perseverança,
vou ter energia para passar esses dias e vou ter recursos que fazem vencer esses obstáculos, né? Vão aparecer recursos. Então, isso é importante numa fé robusta. Já a pessoa que tem a fé vacilante, ela fica com incertezas, ela começa a hesitar antes de fazer e tomar decisões, né? Então, ela não procura meios de vencer porque crê que não pode vencer. Então, ela já aceita que vai dar errado, que deu errado, que tudo está ruim e não procura mudar, não procura melhorar, né? Então, essa é a diferença da fé robusta e a fé vacilante. Esse texto aqui é do Evangelho, tá, pessoal? Só para lembrar da referência, né? Então, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Então, como que eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Não é assim com as pessoas? A gente acaba confiando naquelas pessoas que a gente conhece mais tempo, que já provou para a gente com algumas atitudes que é de confiança. Então, como eu vou confiar no Criador, como eu vou confiar em Deus se eu não conheço os seus atributos? Se eu não fortaleço a minha fé? Fica difícil mesmo, né? Então, aqui, além de confiar, eu tenho que ter certeza. Então, Edson, sempre brincando, tu acredita? Não acredito, eu tenho certeza em Deus. Eu tenho certeza que a vida não acaba. Eu tenho certeza que esses momentos, dias de aflições vão passar e que é para o nosso bem. Eu não acredito, eu tenho certeza. E quando eu tenho certeza, quando eu compreendi, quando eu sei, ninguém tira mais isso de mim. Independente das notícias que vão vir, eu vou conseguir sobreviver. Porque a fé sincera e verdadeira, ela sempre acalma, ela é sempre tranquila, ela dá paciência de saber esperar. Nós vamos esperar alguns dias em casa, né? Porque eu tenho fé, porque eu tenho calma. Seu ponto de apoio é na inteligência e na compreensão das coisas. Então, eu vejo as notícias, eu sei como me portar, eu sei os lugares que eu tenho que ficar em casa agora, né? Eu sei que eu tenho que fazer a higiene ali para não pegar o vírus. Então, eu na fé raciocinada, eu estou entendendo que se eu seguir esses protocolos, dificilmente eu vou pegar o vírus, né? Ou vou evitar pegar quanto depois melhor. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Então, às vezes a gente está conversando com uma pessoa e pensa, nossa, parece que ela nem está preocupada com o que está acontecendo, né? Não, ela está preocupada, mas ela não está desesperada. Ela tem fé, né? Então, a violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Então, se a gente acabar ficando violento, ficando desesperado, aflito, ansioso, é porque a gente está com falta de confiança em Deus e em nós mesmos. Aí eu vou trazer um comentário aqui do livro Os Mensageiros, do capítulo 22, Os que Dormem. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Então não é só eu agora, eu entendi, eu compreendi os atributos de Deus, sei que Ele é justo e que é bom, mas eu tenho que exercitar a minha fé, eu tenho que saber cada vez mais, praticar cada vez mais, para ir fortalecendo, como se fosse realmente uma academia do Espírito, onde eu exercito a minha fé, né? Então, no Evangelho também ele vai dizer na prática como que funciona a fé, de que maneira que é, né? Então, no Evangelho ele vai dizer assim, que é a aplicação direta e especial na ação magnética, por ela o homem age sob um fluido agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá a impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que é um poder fluídico normal, junta a uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural.
Tal o motivo pela qual Jesus dizia aos seus apóstolos: se não curastes é que não tinhais fé. Então aqui eu vou dar uma breve explicação. É um assunto um pouco mais demorado, né? Então a gente vai estudar sobre o magnetismo, sobre o fluido cósmico universal. Então o som, ele vai pelo ar até chegar ao seu destino. O pensamento, ele vai pelo esse fluido cósmico. Então, se a gente pudesse fazer uma analogia do fluido cósmico, seria como se ele fosse o ar. Só que ele está no universo. E o nosso pensamento é como se fosse a voz. Só que, em vez de ter um determinado tempo, espaço pequeno, a voz, o pensamento ele não tem limite. Ele vai até onde o endereço dele, aonde for a nossa vontade levar. Então, esse é o fluido que ele está dizendo. Então, pela nossa vontade de querer bem, de pensamento de uma pessoa, em uma prece, uma imposição de mãos, pode haver curas, que antigamente se chamavam de milagres. Hoje entende-se que é a aplicação do magnetismo, né? Por isso que ele disse, né, que os discípulos, os apóstolos não tinham fé, por isso não curaram. Eles não acreditavam dentro deles que eles podiam, que isso era possível, né? Então a gente tem no Evangelho, né, um tipo de fé religiosa, e dentro da religiosa fé cega e fé raciocinada. Por que fé religiosa? Porque pode ser que tenha uma fé que não seja religiosa. Por exemplo, se eu for na farmácia hoje, vou pedir, dá um remédio para gripe. Eu estou confiando que a pessoa do balcão vai me dar um remédio realmente para gripe, que esse remédio não vai me matar. Ou que o laboratório desse remédio calculou corretamente a fórmula dele. Eu não preciso entender de como faz remédio, mas eu estou confiando naquele farmacêutico, a pessoa do balcão, né? Então não deixa de ser fé. Eu confio, eu acredito no mecanismo, né, no protocolo. Mas a fé religiosa, ela pode ser cega, que a maioria das vezes a gente teve conhecimento da fé cega, ou a fé raciocinada. Então a fé cega não examina, ela só aceita. Então se o pastor, o padre, o palestrante vai dizer, é assim, Jesus falou assim, e assim eu penso e tal. A gente vai aceitar, sem pensar o que ele disse, se é verdade ou não, se faz sentido, né? Já a fé que Allan Kardec traz, seria a fé raciocinada, que tem por base a verdade. Não tem nada a temer do progresso das luzes, do conhecimento e da ciência. Então ela não vai se esconder, não vai dizer assim, aqui a gente acredita assim, fora disso não. Ela é uma fé que caminha junto com a ciência, né? Que traz as informações que a ciência. Então, na Gênese também, Allan Kardec, em outras palavras, vai dizer que se um dia a ciência provar que a doutrina espírita está errada, a gente abandona aquela parte lá e segue a ciência, né? Então, a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu, isso porque não se dobra. Interessante, né? Então, mesma coisa quando a gente está aprendendo algo na escola. Se eu não compreender a lição, no outro dia eu esqueço se eu decorei. Eu tenho que compreender como que é o mecanismo para mim poder aceitar aquilo como verdade, para daí sim eu fortalecer minha fé. Então não é porque alguém falou que eu vou aceitar, eu vou tentar pensar, poxa, mas se Deus é justo, Deus é bom, o que acontece assim, né? Eu vou fazer o meu raciocínio, e nesse raciocínio eu vou entender eu vou fortalecer a minha fé e entender que realmente Deus é bom. Continuamos? Mas por que às vezes, ou algumas pessoas, alguns momentos, a gente não tem fé? Então o Evangelho vai dizer que às vezes é negligência nossa, às vezes é medo de ser forçado a mudar nossos hábitos, talvez seja a maioria, né, de nós. O orgulho, que recusa em reconhecer uma potência superior, né, às vezes a gente acha que sabe tudo, acha que pode tudo, e aí não tem fé, não acredita que existe algo a mais, né, algo superior. Então, como que eu posso adquirir fé agora? Então, estou num momento difícil, né, momento de aflição, estou preocupado, como é que eu posso adquirir essa fé, ou melhorar, ou fortalecer minha fé? Então a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender.
Então, eu posso estudar o Evangelho, posso fazer o Evangelho no lar, posso refletir sobre as passagens de Jesus, posso conversar com outras pessoas para ver a ideia, a reflexão, o que as pessoas entenderam sobre as passagens. Assim eu vou fortalecendo a minha fé, pela razão, pela lógica, pelo conhecimento. É isso, né? Então, o progresso intelectual primeiro, depois vem o progresso moral. Primeiro eu tenho que saber das coisas, ler, compreender, aí eu evoluo moralmente, né? Então, por que algumas pessoas têm mais fé que outras, né? Então, essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem, ao renascerem, a intuição do que souberam. Então, com a educação feita, as segundas tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Então, a natureza não dá saltos também na fé, né? Como a gente percebe algumas pessoas que já nascem com conhecimento de matemática, de música, né? No lado intelectual, a fé também. Algumas pessoas já exercitaram a fé em outras vidas, vêm com a fé já um pouco fortalecida e continuam tendo a sua fé, né? Então a gente pode perceber, às vezes até crianças ou pessoas iletradas, né? Tem uma fé inabalável. E às vezes a pessoa nem religião não tem, mas acredita no Deus, né? Por que será? Porque ela já traz esse exercício da fé, né? Já leu bastante, já conheceu bastante. Então no livro Consolador, que era um grupo de estudos lá de mediunidade, estudos de Chico Xavier, né? Eles faziam algumas perguntas lá e Emmanuel respondia. Questão 354. Pode ser a definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. A gente já antecipou, né? Agora ele está também falando com outras palavras. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido, né? Então, pela dor a gente também fortalece a fé. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor. Então, nós estamos chegando numa mensagem final e já deu para nós criar uma linha de raciocínio de como que a gente pode fortalecer a nossa fé. Então, a gente vai confiar mais em Deus, entendendo os atributos dele, conhecendo mais suas leis, né? Sabendo que ele não traz fardos mais pesados do que a gente possa suportar, e agora são fardos para toda uma sociedade, né? Todo mundo está se portando junto. A equipe espiritual está e sempre esteve para nos auxiliar, mas eles não podem fazer a tarefa por nós, né? Nós como sociedade temos que evoluir ainda muito em muitas coisas. Então, nesse momento de aflição, nós vamos agora aprender a viver melhor em sociedade, né? Vamos ter que melhorar os nossos conceitos, definir melhor as nossas prioridades. Essa mensagem de Chico Xavier, ela também vai trazer algumas reflexões para o nosso dia de hoje especialmente. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-te para a luz celeste acima de ti mesmo. Crê, mas trabalha. A gente não pode só rezar, esquecer de lavar a mão, de lavar os narizes, de lavar a boca, esquecer de não ficar em público, né? Então não adianta só pedir a Deus e não fazer a nossa parte. Esforça-te no bem,
e espera com paciência, né? Então vamos fazer a nossa parte, vamos ajudar quem a gente pode ajudar, não vamos ir para o mercado comprar tudo e deixar de ser outras pessoas sem, né? Vamos ter cautela, vamos ter paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Então tudo que está acontecendo aqui tem um tempo para acabar, mas o que a gente puder aprender das leis de Deus, isso não passa, isso a gente fica para sempre, né? De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Então, quem vai sofrer mais nesses momentos, nesses dias? Aquele que não tem fé em Deus e em si mesmo. Então, não seria o mais óbvio, o mais lógico nós dedicarmos esse tempo, então, a ler, a fazer oração, a fazer correntes de oração, a fazer evangelho no lar, a doar essas energias boas para as pessoas que estão em aflição, né? Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Coisa simples nós devemos fazer agora, né? Vamos lutar para vencer a dificuldade, vamos ajudar os outros, vamos aprender sobre isso, né? E vamos evoluir. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguinholando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Bem atual essa frase, né? Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Do Espírito Meimei, psicografada por Chico Xavier. Então, meus amigos, agora nós vamos abrir para as nossas reflexões, as perguntas, né? Se vocês quiserem colaborar, tiverem alguma sugestão. Tinha uma pergunta aqui, né, que foi do Adriano Postai, que na realidade ela acabou sendo respondida, né, dentro da palestra ali e principalmente na reflexão final, inclusive aí com os textos de Chico, que seria, né, o que esperar nesse momento de aflição perante os desafios futuros, né? Então é praticamente o que foi dito aí. Ele é uma explicação, lógico, do coletivo que é necessário. Talvez pudesse eu aqui estar acrescentando, dentro do que o Pablo falou, fui refletindo aqui, nesse contexto que estamos passando, fora do coletivo, e trazer para o subjetivo, então trazer para o individual. E eu pensar para mim mesmo, qual as minhas maiores preocupações no momento, dentro do que está acontecendo? Qual a minha maior preocupação? Com o que eu estou mais preocupado? Com a bolsa de valor? Com a perca financeira? Com a minha família, com a saúde, com o bem-estar? E aí nessa reflexão eu vou me perceber se essa minha preocupação era mais egoísta, se ela é mais amorosa, coletiva, caridosa, né? E aí eu posso dizer o que eu estou fazendo para isso. E daí tentar parar de me preocupar e buscar me ocupar. Porque a preocupação é diferente da ocupação. Então eu vou tentar me ocupar fazendo tudo aquilo que foi dito. Porque se eu estiver preocupado, isso gera medo, e medo é antagônico da fé. Então, se eu estou com medo, eu não estou confiando que existe um Deus Supremo com a mão sobre todo esse evento, né? E daí, final ainda, poderia ainda me perguntar assim, e o que Jesus, o governador do orbe terreno, espera de nós? Ou espera de mim, né? Então, é uma pergunta que eu faço para mim mesmo, né? E fica aí a sugestão para os amigos fazerem também. Ótima sugestão, né? E aí, se nós conseguir responder isso para a gente mesmo, eu já posso saber onde eu tenho que melhorar. Então, eu tenho que me desafiar, tenho que tentar superar isso, né? Então, se eu perceber, poxa, eu estou pensando só no dinheiro, né? E eu não me preocupei nas pessoas que podem pegar esse problema, que podem ficar com a saúde, com problema de saúde, né? Eu não me preocupei com isso, estou preocupando só o que eu vou perder com isso. Quanto tempo eu vou ficar sem vender, quanto tempo eu vou ficar sem trabalhar, né? E isso psicologicamente pode nos abalar. Aí sim eu posso ficar com a imunidade baixa e talvez fique doente, né? Então isso também é uma questão psicológica. Agora, se eu acreditar que Deus, Jesus, que existiu um planejamento para que a gente esteja aqui, né? Então não é à toa que eu estou nessa família, nessa cidade, nesse momento, né?
Existe todo um trabalho para a gente chegar até aqui agora. Será que é ao acaso? Será que todo esse esforço para nós chegar aqui para nada? Não, né? Então tem um propósito isso tudo, esse trecho que nós vamos passar juntos, né? Porque isso é um karma coletivo, né? Uma dificuldade social. E o que nós vamos aprender com isso tudo, né? São várias coisas que a gente pode aprender, né? Pode colaborar com os outros. Mas essa reflexão também é interessante, né, de Jesus. E quando a gente faz a nossa prece, a gente até pede, fala, mas talvez a gente não está falando de coração, né? Talvez a gente não perdoa às vezes algumas pessoas, a gente deixa de perdoar algumas pessoas, deixa de ajudar outras pessoas, pensando só na nossa família, só em nós, né? E esquece que existe toda uma sociedade que precisa da gente, né? Ninguém quer conversar com a gente? Tá show. Nossa, mãe. Eu achei que ia ter um monte de gente querendo conversar. Tá 46 minutos a live também já. Tá no tempo bom, né? Legal. A gente convida o pessoal, então, aí, quem gostou também, né? Amanhã a gente vai fazer mais uma transmissão aqui também às 20 horas, tá? Vamos continuar as transmissões, né? Quarta-feira que vem também, e conforme o outro dia a gente vai avisando aí. O Caminho da Paz também, nós vamos, acho que, fazer uma reunião para sexta-feira, nós também começar a fazer toda sexta, né? Trazer um tema para justamente ocupar a nossa mente, né? Então, a quinta-feira, como seria o dia de nosso estudo aqui, até para a gente estar comparecendo dentro do Centro Espírita também, a gente sabe que há espíritos internos também, estudando junto, então eu vou estar sempre aqui na quinta, a quarta que seria o nosso dia de atendimento e a sexta, né? Isso. Então 3 dias mais ou menos da semana que a gente fecha aí. Legal. Então espero que todo mundo tenha gostado, refletido junto com a gente, né? Vamos trazer mais temas, mais oportunidades, mais palestras no nosso canal. Obrigado pela presença de todos, né? A gente teve uma audiência recorde hoje aí, mais do que o tradicional programa Caminho da Paz, né? Agradeço pela paciência de vocês e que todos sejam abraçados por Jesus, né? Por nosso mestre, e que eles possam nos amparar, nos dar mais paciência, nos dar oportunidades de exercitar a paciência, claro, né? Nos ajudarmos agora nesse momento tão difícil, né? Então que tenhamos calma, tenhamos paciência, que a gente vai passar por isso juntos. Boa noite a todos.